Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória, mas principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos trazer hoje é uma empresa que já foi retratada aqui pelo nosso canal lá no começo do ano de 2021, com as informações lá do primeiro trimestre de 2021. E vamos então agora atualizar essas informações, até porque vamos usar o balanço do terceiro trimestre de 2021, pois os balanços do final de 2021 começam a sair só a partir de fevereiro. Então, a partir de fevereiro é que vem uma leva de balanços aí, e aí as informações vão estar mais atualizadas. Mas, por enquanto, a informação mais atualizada é do terceiro trimestre de 2021. E a empresa que nós vamos retratar hoje é uma indicação aqui de um inscrito nosso, do Christian Silva. Ô Christian, um grande abraço para você, um prazer ter você conosco aqui, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Mas caso vocês também queiram participar do canal Silas Negraf, é fácil, ó, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e aproveita e faça a sua inscrição, dá o like, né? E venha junto conosco construir o canal Silas Negraf e repartir conhecimentos. Afinal de contas, vocês me mandam aqui as empresas, a gente faz toda a pesquisa e cria, né? A gente constrói esse conhecimento voltado para quem pretende investir ou já está investindo em ações, né? Porque o fundamental, o que é? É conhecer a empresa. Na hora de você comprar a ação de uma empresa, tem que saber que empresa é essa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber da sua situação econômica e financeira. E a empresa sugerida lá pelo Christian é a Ocean Pack Serviços Marítimos S.A. É a Ocean Pack, só para voltar no tempo, contar um pouquinho da história, começa com um oceanógrafo chamado Flávio Nogueira Pinheiro Andrade. E o Flávio Nogueira, ele tinha uma empresa de consultoria, né? Essa consultoria mais na área de estudos, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar e dos recursos marinhos. E aí, como consultoria, ele trabalhava muito também na questão de contenção de danos causados por acidentes ambientais. Tanto é que no ano de 2000, teve um acidente ambiental na Baía de Guanabara e a empresa do Flávio esteve presente também na questão da contenção dos danos causados por esse acidente ambiental. No ano de 2004, mais um acidente ambiental na Baía de Paranaguá. E nessa Baía de Paranaguá, o que aconteceu? Um navio lá que teve todo um derramamento de petróleo e a empresa do Flávio esteve lá presente também. E aí no ano de 2007 ele transforma essa consultoria na empresa, na Ocean Pack Serviços Marítimos S.A. Já no ano de 2010 nós tivemos um outro acidente ambiental lá no Golfo do México. E aí junto com diversas empresas do mundo inteiro, inclusive era a única empresa brasileira participando também desse processo de contenção dos danos causados por esse acidente ambiental. E a empresa acabou se especializando, né, tanto nessa questão de proteção, na questão de estudos, na questão de contenção de danos, acabou se especializando, tanto é que tem parceria não só com a Petrobras, principalmente aqui no Brasil, mas com diversas empresas internacionais. E para prestar o seu serviço, a empresa possui hoje 24 barcos, né, que trabalham dentro desse processo todo, trabalha hoje com 15 filiais em 8 estados e tem já uma presença tanto na Holanda, no México, Reino Unido, Noruega e no Uruguai. E para desenvolver toda a atividade da empresa, a empresa hoje conta com mais de 1.600 colaboradores, né? Mas para a gente saber como é que está a situação da empresa hoje, trago para vocês aqui o balanço de 2018, 2019 e 2020 e também do terceiro trimestre do ano de 2021 e através dos números vamos conhecer como que está a situação da Ocean Pack. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Ocean Pack Serviços Marítimos S.A. e como eu falei para vocês, trouxe aqui 2018, 2019, 2020 e também as informações mais recentes apresentadas pela companhia do terceiro trimestre de 2021. Então vamos analisar aqui esse conjunto de informações e depois a gente vai pegar também só o ano de 2021, vir mapeando a empresa trimestre por trimestre, ver o que aconteceu com a empresa ao longo desse ano de 2021, já que como ela fez o seu IPO, as suas ações praticamente derreteram ao longo do ano, vamos entender através dos números aqui o que vem acontecendo com a companhia.
Então, dentro do balanço patrimonial, nós temos aqui dois grupos no ativo. O ativo circulante, que representa o capital de giro, os recursos que a empresa tem para fazer a sua movimentação, e o chamado ativo não circulante, aqui, que é composto pelos valores a receber a longo prazo, os investimentos imobilizados, principalmente imobilizado, que vamos colocar aqui tudo que são instalações, os barcos da empresa, etc., estão tudo dentro do imobilizado. Então nós temos aqui o capital circulante e o capital não circulante. O ativo circulante representava no ano de 2018 87.708.000, com 18,2% de representatividade sobre o total do ativo. O que é o total do ativo? É tudo aquilo que a empresa tem. Então quer dizer, de tudo aquilo que ela tem, 18,2% é capital de giro. Sendo que 16.822.000 era a posição de caixa da empresa em 2018, 52 milhões em contas a receber. Aqui nem se considera, aqui os estoques aparecem nas demonstrações, mas eles são desprezíveis até porque a empresa não tem estoques para vender, né? Então o capital de giro dela praticamente fica concentrado aqui no caixa equivalente em contas a receber. No ano de 2019, a empresa pula aqui para 695 milhões e o capital de giro pula para 191.187.000, com 27,5% de representatividade. Aumenta a posição de caixa, 44 milhões, e aumenta o contas a receber para 114 milhões. Já no ano de 2020, a empresa dá mais um salto, vai para 1.123 milhões. E desse valor, 332 milhões estava no capital de giro no ativo circulante, 29,6%. Desse valor, 166 milhões era a posição de caixa da empresa, dinheiro em banco, caixa, aplicações financeiras, e 108 milhões em contas a receber. No ano de 2021, quando a empresa faz o seu IPO, ela dá esse salto aqui, ela vai para 2 bilhões e 7 milhões, é tudo aquilo que tem dentro da companhia. E o capital de giro vai para 569 milhões, com uma representatividade de 28,4%. A posição de caixa agora é 333 milhões e 158 milhões em contas a receber. Então, ao analisar aqui o ativo circulante, ele vem caminhando bem, ele vem crescendo gradativamente, né? A empresa vem aumentando o seu volume de dinheiro em caixa, mas a análise de balanço ela não pode se concentrar apenas num tópico, né? Porque ele acaba dando uma visão distorcida, como, por exemplo, o capital de giro aumenta e o endividamento explode. Então, quer dizer, você olha aqui no capital de giro, o capital de giro vem crescendo, dá a falsa sensação de que a empresa está bem. Não quero dizer com isso que a Ocean Pack não esteja bem. Vamos analisar primeiro o endividamento. Então, para analisar esse endividamento, a gente vem aqui no passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento, que representava 69,4% de tudo que a empresa possuía. Quer dizer, ela tem um ativo de 481 milhões e deve 334, ela deve 69,4% de tudo aquilo que ela tem. No ano de 2019, a dívida salta para 544 milhões, 78,4%. O peso da dívida aumenta. No ano de 2020, o endividamento pula para 965 milhões, agora 85,9%. Então veja que a dívida sai de 69, vai para 78, vai para 85, aí ela realiza o IPO. O IPO você enxerga aqui, no patrimônio líquido, esse aumento de capital e reservas aqui é do IPO. E aí o endividamento ele vai para 1.111 bilhões de reais. Então, mesmo com o aumento nominal do endividamento, o peso da dívida agora ficou menor, 55,3%. E por quê? Porque agora o ativo total da empresa é de 2 bilhões e ela deve 1 bilhão 111, portanto ela deve 55,3% de tudo aquilo que ela tem. Vamos ver agora, então, quer dizer, analisando aqui, o endividamento nominalmente ele vem crescendo e até justifica aqui esse aumento de capital de giro, né? Ele também, até o ano de 2020, ele se deu através de aumento de endividamento. E agora, no ano de 2021, o aumento do capital de giro se deu através do IPO. Vamos ver agora o que a empresa produz de resultados. No ano de 2018, teve um faturamento de 301 milhões. Em 2019, 443 milhões. Em 2020, vai para 642 milhões. E agora, no mês de setembro de 2021, o faturamento acumula 588 milhões. O que nos projeta aqui um faturamento em torno de 720 milhões para o ano de 2021. Então, o faturamento vem crescendo a cada período.
Só que os resultados, ela vem com prejuízo de 14 milhões em 2018. Tem um pequeno lucro de 9 milhões 616 mil em 2019. Em 2020 volta a fechar com prejuízo de 22 milhões 810 e no terceiro trimestre de 2021 acumula um prejuízo de 32 milhões. Então vejam que, mesmo com a elevação do faturamento, os resultados da empresa são negativos, exceto 2019 e os demais exercícios sempre fechando com prejuízo. Mas para que a gente possa entender agora o que vem acontecendo em 2021, eu trago para vocês aqui o que aconteceu no primeiro trimestre, o que aconteceu no segundo trimestre, o que aconteceu no terceiro trimestre e daí, naturalmente, o fechamento dos 9 meses do ano aqui, né? Então, de janeiro a março, a empresa faturou 155 milhões e teve um prejuízo de 20 milhões 197. Já no segundo trimestre, entre abril, maio e junho, ela faturou 197 milhões e aí ela teve um lucro de 18.470. No terceiro trimestre, o faturamento aumenta para 236 milhões. Só que ela fecha com prejuízo de 31 milhões. Então, em cada trimestre aqui, a gente observa uma elevação do faturamento a cada trimestre, porém a empresa não está conseguindo gerar resultados positivos. E no acumulado aqui, fecha então com 32 milhões de resultado negativo. Mas também para que a gente possa entender, tá, mas e por que esses resultados negativos todos, né? Então a gente vem nessa linha aqui, ó, custo de serviço prestado. 83,9, 87,6, aí cai para 79,4 e na média ela tem um custo de 83,4%. E a sua despesa operacional, que era de 12,6, cai para 7,6, aumenta para 20,1 e fecha na média com 13,9%. É o peso da despesa operacional no faturamento da empresa. Então, devido a essas circunstâncias e principalmente que o resultado financeiro, 39 milhões de resultado financeiro negativo em 2021, no primeiro trimestre, 25 milhões de resultado financeiro positivo no segundo trimestre e 40 milhões de resultado negativo no terceiro trimestre, fazendo com que a empresa tenha uma despesa financeira, um resultado negativo entre a receita e a despesa financeira de 54 milhões. Então está aqui as dificuldades que a empresa vem apresentando e, consequentemente, daí isso aqui se traduz nos prejuízos apresentados pela companhia. Mas trago para vocês aqui também esses indicadores aqui, a liquidez, que é a capacidade de pagamento, ver se a empresa está bem financeiramente ou não. Ela sai com uma liquidez geral de 0,39 em 2018, 0,45 em 2019, mantém 0,45 em 2020 e fecha com 0,67 no mês de setembro de 2021. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que a empresa vai ter que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 67 centavos. Consequentemente, se ela tivesse que pagar todas as suas dívidas, ela não teria recursos nesse momento aqui. Já na liquidez corrente, a gente mede só o curto prazo. E aí, no curto prazo, se ela tem capacidade de pagar suas dívidas no ano, ele sai com índice de 0,94 em 2018, 0,93 em 2019, 1,29 em 2020 e 1,68 em 2021. Então, na liquidez corrente, a empresa melhorou significativamente sua situação financeira. Muito disso aqui, claro, que foi em função do IPO que a empresa acabou fazendo no mês de fevereiro de 2021. E o endividamento, que é nesse outro quadro, ele sai com 69,4% em 2018, 78,4% em 2019, 85,9% em 2020, e aí a dívida cai para 55,3%. Também em função da IPO. Então a dívida, hoje ela pesa muito menos do que vinha pesando anteriormente. E fechando aqui os índices de rentabilidade, para saber o que a empresa ganha, se é que ela ganha, então temos aqui a margem líquida, que é o que ela ganha em relação àquilo que ela fatura. Rentabilidade do ativo, que ela ganha em relação ao que ela investe. E a rentabilidade do PL, o que ela ganha para o acionista. Na margem líquida, ela sai com uma margem negativa de 4,6% em 2018, aí ela em 2019 tem uma margem positiva de 2,17%, em 2020 a margem volta a ser negativa de 3,55%, e agora em setembro de 2021 fecha com uma margem negativa de 5,6%, quer dizer, de tudo que ela gera de receita, ela ainda acaba perdendo 5,6%.
Já na rentabilidade do ativo ganho em relação ao que ela investe, ele sai negativo com 2,90% em 2018, aí dá um resultado positivo em 2019, 1,38%, e em 2020 volta a ser negativo em 2,03%. Em relação a tudo que ela investiu, ela ainda perde 2,03%. E a rentabilidade do PL, que mede o que ela ganha em relação ao capital posto pelo acionista, ela acabou tendo um resultado negativo também em 2018 de 9,5%. Quer dizer, os acionistas acabaram perdendo 9,5% em função dos prejuízos até tidos pela empresa. No ano de 2019, os acionistas aí passaram a ter um ganho, 6,4%. E em 2020 voltaram a perder, fechando com uma rentabilidade PL negativa de 3,6%. Isso quer dizer, ao investir na Ocean Pack em 2020, os acionistas acabaram tendo uma perda de 3,6%. Fechando agora os nossos indicadores aqui, trago para vocês também esse gráfico mostrando o comportamento da ação da Ocean Pack desde a largada do seu IPO, que ocorreu lá em fevereiro de 2021. Então, quando ela larga com R$ 11,14 aproximadamente, era o valor de cada ação lá em fevereiro de 2021. Só que a ação ela não conseguiu se sustentar, e aí começou uma sequência de quedas e veio caindo durante todo o ano de 2021, tentando até uma certa estabilidade até o mês de julho. Chegando no mês de julho, aí ela dá aquela despencada ali, ó, daí ela cai e aí ela começa a girar na faixa de R$4, chega ali batendo 5, não se sustenta, e aí vem uma sequência de queda, chegando até agora no último dia 6 de janeiro, quando a gente gravou esse vídeo, o valor de cada ação estava na faixa de R$ 2,62. Então, ao comprar uma ação da Ocean Pack hoje, você pagaria R$ 2,62. Lembrando que o valor patrimonial de cada ação é R$ 4,48. Então, hoje, a ação em preço de mercado, ela está bem mais barata do que o valor patrimonial da empresa. Não trago aqui os demais indicadores, até porque como a empresa vem fechando com prejuízo, os demais indicadores são negativos. Não tem dividendo, porque deu prejuízo. O PIL dela é negativo, né, já que o PIL mede quanto tempo o acionista vai precisar para ter o retorno, e como tem prejuízo, não tem como medir quanto tempo ele vai precisar para ter o retorno. Enfim, já os demais indicadores acabam sendo negativos, razão pela qual não trago eles aqui, fechando então apenas com a análise do comportamento das ações. Tá então, conhecida mais uma empresa, Ocean Pack Serviços Marítimos S.A., e agora você já sabe o que a empresa faz, você já sabe de onde ela veio, e tanto é que no ano de 2021, ano passado, a empresa fez o seu IPO, né, como a gente viu aí nos números apresentados pelo balanço. A empresa fez o seu IPO e se transformou numa sociedade anônima de capital aberto. E vimos aí também nos gráficos que a gente apresentou, que é uma das ações aí que apanhou bastante durante o ano de 2021, e a gente espera que a empresa ela dê um salto agora nesse ano de 2022 e volte a ter a sua valorização. Até porque, como citei anteriormente, é uma empresa que emprega mais de 1.600 colaboradores. Então a gente fica aqui sempre na torcida para que as empresas vão bem, porque à medida que elas vão bem, elas geram mais emprego, geram mais renda, geram mais desenvolvimento, e naturalmente para quem investe nessas empresas, quem compra ações dessas empresas, acreditando nelas, acreditando na produção, né, dessas empresas, então também merece participar dos ganhos. Então a gente fica aqui na torcida para que as empresas vão bem, né? E aí naturalmente você, com todo esse conhecimento agora, não só aqui do canal, mas outras fontes de informação que você vai utilizar também, com isso você consegue ter um embasamento, né, que te dá mais segurança, mais tranquilidade na hora de investir numa empresa. E aí, consequentemente, você vai construindo o seu patrimônio passo a passo, gradativamente, para chegar lá na frente você ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês!